esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos no sacerdócio, Padre Marcelo, nosso pároco, Padre Antônio Carlos, nosso vigário, na pessoa deles, saúdo a todos vocês aqui presentes, aqueles que nos acompanham. Que alegria estar nessa capela de São Geraldo. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito para estar com vocês aqui nessa manhã de domingo, nesse último domingo do mês de agosto, mês vocacional, e hoje celebramos o dia do catequista. Quero saudar os catequistas aqui presentes e todos os catequistas que colaboram conosco nessa obra de evangelização. Educar na fé, educar os nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos, a partir do Evangelho, dos valores cristãos, dos valores humanos, a importância da catequese na nossa vida. Na verdade, somos todos catequistas, educadores na fé, mas agradeço de modo especial hoje essa vocação tão específica dos catequistas que se dedicam com tanto amor na educação da fé dos nossos jovens, crianças e adultos. Nossa gratidão a todos e todas, e também a todas as outras vocações leigas que nós temos, né? Pelo batismo, o Senhor Jesus nos chama a colaborar com Ele na obra de evangelização. Então, cada um a seu modo colabora, né? A partir de seus dons, de seus talentos, de sua disponibilidade. Eu sei que essa comunidade é uma comunidade muito viva, dinâmica, né? Tem uma estrutura de quase paróquia, e então, graças ao trabalho de vocês, nós vamos crescendo e buscando realizar esse sonho de vocês de se tornarem uma paróquia, né? O importante é que já temos aqui uma igreja viva, motivada, dinâmica, né? Esse é o primeiro passo, né? Tudo o resto vem por acréscimo, né? Vejam, as leituras de hoje são tão interessantes, né? A primeira leitura do profeta Jeremias. Nós conhecemos bem esse texto. E o profeta diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Seduziste-me, Senhor. Essa palavra sedução, geralmente a gente utiliza essa palavra no sentido negativo, não é? Aquela pessoa me seduziu, fui seduzido pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder.
A gente sempre leva essa palavra para o lado negativo, mas ela tem um aspecto positivo, porque Deus pode me seduzir, e aí Ele me seduz para o bem, para o seu amor. A sedução de Deus é forte, então nós queremos permitir que Deus nos seduza. Ele quer nos seduzir, mas nós precisamos também permitir isso. Vejam, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Às vezes nós nos deixamos seduzir por tantas outras coisas, não é assim? Não temos tempo para nada, nos deixamos seduzir pelo dinheiro, pelo poder, pelo ódio, pelo mal, e não nos deixamos seduzir por Deus. Então, essa é uma questão que o profeta coloca para nós hoje. Quem me seduz? Deus ou as propostas do mundo? Eu me deixo seduzir por quem? O ideal e o correto é que nós cristãos nos deixemos seduzir por Jesus Cristo. Ele é o primeiro amor. E também, se é Jesus quem nos seduz, nós vamos nos deixar seduzir também pela vida, pelo amor, pela justiça, pela paz, pela fraternidade, não é isso? É o amor que tem que nos seduzir, é a paz, é a justiça, não é o ódio, não é o mal. Então, essa leitura é muito interessante, e o profeta faz essa experiência de se deixar seduzir por Deus, e não tem como fugir dessa sedução. Atenção, das outras seduções a gente até pode fugir, e deve. Das seduções negativas devemos lutar contra, mas daquela sedução que vem de Deus, essa nós precisamos acolher, porque essa é positiva, não é? Essa sedução que vem de Deus vai nos fazer mais humanos, mais santos, mais felizes, e não tem jeito de fugir, não dá para fugir de Deus. Nós celebramos no dia 28 Santo Agostinho, e dia 27 Santa Mônica. Santa Mônica que rezou tanto pela conversão de seu filho e de seu marido. Lembramos as mulheres, que rezam pelos filhos, pelos maridos, pelas famílias. Mulheres que passam por momentos difíceis, mas que continuam firmes na oração, com muita paciência e perseverança. E Santo Agostinho, que é o filho de Santa Mônica, que foi seduzido por Deus, ele dizia assim: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Ou seja, quem é seduzido por Deus vai viver essa inquietação positiva de buscar o Senhor sempre, de buscar fazer a vontade dele sempre. Por isso o salmo que nós cantamos: a minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus. Nós estamos buscando o Senhor, nós temos sede dele, queremos ser seduzidos por ele. Por isso hoje nós queremos pedir com o profeta Jeremias: Senhor, me seduza para o seu amor, para o seu reino. Me seduza, Senhor. É pedir que sejamos seduzidos por ele, e também pedir que o nosso coração possa se abrir, como terra sedenta, aos apelos de Deus. Então vejam como a sedução pode ser positiva. E para saber se uma sedução é positiva ou negativa, a gente tem a segunda leitura. Vocês perceberam que bonito o texto de São Paulo? São Paulo diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. O mundo nos apresenta muitas seduções, não é? Quantas seduções nós temos hoje? Já falei, o sexo, o poder, as drogas, o dinheiro, o ódio que muitas vezes nos seduz, a maldade, infelizmente. Mas Paulo diz: não vos conformeis com o mundo. Atenção, não se deixem seduzir pelo mundo,
Mas transformai-vos, ou seja, busquem a conversão, busquem a transformação. Todos nós devemos rezar primeiramente pela nossa conversão e depois pela conversão dos outros. Transformai-vos, renovando a nossa maneira de pensar e de julgar, diz o texto. Isso é conversão. Conversão verdadeira é mudar a maneira de pensar e de agir. E é uma conversão profunda. E não é fácil mudar a maneira de pensar e de agir. Ou seja, conversão é começar a pensar a partir de Deus e agir a partir de Deus. Pensar a partir de Deus, não das propostas que estão por aí. E agir a partir de Jesus Cristo, não de outras propostas que estão por aí. Tem gente que odeia e faz o mal e ainda usa o nome de Jesus. Que Jesus é esse? Eu não conheço. Vocês conhecem? Um Jesus que prega o ódio? Eu não conheço. Pelo menos não está na palavra de Deus. É interessante essa leitura. E renovar a nossa maneira de pensar e de julgar, para que possamos distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Aqui vem o tema com a primeira leitura. Nós temos várias seduções, não temos? Positivas e negativas. Então nós precisamos da sabedoria do alto, do Espírito Santo, para saber distinguir qual sedução é boa e qual não é. Para saber distinguir qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. É linda essa leitura. Depois, durante a semana, vocês retomem. Essa leitura é tão atual, porque hoje nós temos tantas seduções, tantas propostas, que a gente não sabe mais o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Ele, né? Nós precisamos estar atentos, ter o discernimento, como diz o Papa Francisco, né? Para saber, bom, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, essa sedução é Deus, essa não é. Porque hoje as coisas se misturam muito, e se a gente não tem essa sabedoria do alto, a gente acaba se perdendo nas nossas escolhas, escolhendo, né, seduções erradas, e as seduções erradas nos escravizam, nos matam, e aquilo que é bom nos salva, nos faz felizes, né? Então peçamos ao Senhor isso, essa sabedoria, para saber o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Se tem dúvida, é melhor esperar, reze, né? Para saber se aquela sedução vem de Deus ou vem do demônio. E aqui nós vamos para o Evangelho. Jesus dá uma bronca em Pedro, uma censura a Pedro, e diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque você não está pensando, né, as coisas de Deus. Você está sendo para mim uma pedra de tropeço. Então Jesus diz isso a Pedro hoje. Agora, quem veio à missa no domingo passado sabe. Domingo passado Pedro foi elogiado por Jesus, lembram-se ou não? É a continuação daquele evangelho. Jesus pergunta: quem sou eu para vocês? Qual a resposta de Pedro? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus faz um elogio. Feliz és tu, Pedro. Olha, um elogio, hein? Feliz és tu. Porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Pedro ganhou um 10 daquele, né? E hoje, vocês viram que bom que ele levou? Nós somos assim, né? Pedro somos nós. Às vezes acertamos, às vezes erramos. O mesmo Jesus que deu um 10 para Pedro, hoje diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Satanás é no sentido de que é o inimigo de Deus, é aquele que não pensa como Deus.
Satanás, o diabo é aquele que divide, Satanás é o inimigo de Deus, porque Pedro não estava pensando como Deus, estava pensando como os homens. Por quê? Porque na época de Jesus, todos esperavam um Messias que fosse poderoso, forte, né? Era essa a ideia que eles tinham, porque Pedro disse que Jesus era o Messias, o Salvador. Mas na cabeça de Pedro e dos discípulos e de todos, o Messias tinha que ser alguém forte, poderoso. E aí Jesus começa a falar o que no Evangelho de hoje? De sofrimento, de dor, de morte, de ressurreição. Aí Pedro não entendeu nada. Mas se Jesus é o Messias, por que vai sofrer? Por que terá que morrer? Vocês estão entendendo? Então é lógico que Pedro leva uma bronca, uma censura de Jesus, porque Pedro ainda estava com aquela mentalidade, ele estava seduzido com aquela mentalidade de um Messias poderoso, rico, forte. E o nosso Messias é aquele que deu a vida por nós na cruz, se fez pobre, humilde, e o poder dele era o amor, não era o exército, as forças, as armas, era o amor. Então Pedro, ele deu a resposta que todos pensavam na época. É que quando um fala, aquele que fala é que leva a bronca, né? Certamente os outros pensavam do mesmo jeito. Então ficaram confusos quando Jesus falou em dar a vida, em sofrer, em morrer. E vejam, queridos irmãos e irmãs, são temas que hoje são difíceis para nós. Todos nós gostaríamos de ter uma vida sem sofrimento, sim ou não? Sim. Isso é possível? Não. As pessoas hoje desaprenderam a lidar com o sofrimento. Por isso, quando alguém fala em sofrimento e morte, a gente já faz assim. Aqui não é madeira, né? Antigamente se batia na madeira. Não é assim? Não, que isso não aconteça com você, comigo, com ninguém. Ora, sofrer todos nós sofremos e morrer todos nós iremos morrer. Não dá para fugir disso, dá? Só que nós vamos ressuscitar, aqui está a novidade. A nossa fé pascal. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. E sofreu muito. Não é qualquer sofrimento. Sofreu muito. E aí por isso Jesus fala, né, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai salvá-la. Ou seja, quem entender essas coisas, quem se deixar seduzir por Deus, esse encontrou o caminho da salvação. Então nós precisamos retomar o tema do sofrimento. Não é porque a gente gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas é porque o sofrimento faz parte da vida. O tema da morte, hoje, quantas mortes nós temos no Brasil e no mundo, por conta da pandemia, também por conta das injustiças, desigualdades, doenças e tantos outros males. Nós lutamos contra a morte, porque o nosso Deus é o Deus da vida, mas um dia vamos ter que passar pela experiência da morte. Então, negar o sofrimento significa negar a nossa humanidade. Ninguém quer sofrer e Deus não quer ver ninguém sofrendo. Porém, se o sofrimento aparecer, a gente tem que saber lidar com o sofrimento, entenderam? É isso. Isso significa perder a vida. Como é que eu lido com o sofrimento hoje? Às vezes a gente desaprendeu a lidar com o sofrimento. Os antigos, todos falam, né? Olha, sofri tanto para chegar até aqui, passei por tantas dificuldades, não é assim? E estamos todos vivos, crescemos com isso. Mas hoje, às vezes, por conta de um sofrimento, a gente se desestrutura, perde o sentido da vida. Nós precisamos reaprender a lidar com o sofrimento e com a dor. Não é buscar o sofrimento, nem buscar a dor, é lidar com o sofrimento e a dor, com serenidade, com fé, com esperança. Todos sofrem, uns mais e outros menos. Temos vários tipos de sofrimentos, vários.
E aí vem o dom da fé. Se eu sou seduzido por Deus, se eu tenho fé, eu vou saber lidar melhor com as dores, com os sofrimentos. Vou permanecer em pé, como Maria permaneceu em pé aos pés da cruz. E o sofrimento dela foi grande, e o sofrimento de Jesus muito mais. E foi até o fim. Jesus sabia que veio ao mundo para dar a vida por nós. E Pedro queria tirar Jesus do sofrimento, ou seja, tirar Jesus do sofrimento é tirar Jesus da cruz, tirar Jesus desse caminho do Pai, o caminho de salvação. Fugir da cruz é fugir da salvação. Então nós precisamos aprender a carregar as cruzes e ajudar as pessoas a carregar as cruzes delas também, ser um sirineu. Tem gente que é mais forte, tem gente que é mais frágil, não é assim? Às vezes eu sei lidar melhor com o sofrimento, o outro não sabe. Estenda a mão, reze, acompanhe, esteja junto. Nós vamos crescendo junto. O sofrimento, a dor, pode ser uma ocasião de crescimento, de santificação, de humanização. Então o evangelho de hoje é muito bom. E para terminar, podíamos ficar aqui a manhã toda, né? Então, como eu disse, Pedro, semana passada ele ganhou um 10, né? Hoje um 0, né? E aí ficou com a média 5, né? Dá para passar de ano, né? Mas depois também, depois levou outro 0, negou Jesus, depois deu a vida por Jesus. A vida é assim, gente. Eu quero dizer o quê? Que Pedro somos nós. Às vezes acertamos, às vezes erramos, mas Pedro nunca abandonou Jesus, foi seduzido por ele. Aqui errou negando, mas depois foi escolhido, foi confirmado para ser o primeiro Papa, foi alguém que anunciou Jesus e deu a vida por Jesus. É bonito isso, né? O mesmo Pedro que acerta, que erra, é o Pedro da fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, olhando para Pedro, a gente quer pedir por nós, pela igreja, né, para que a gente acerte. E se a gente errar, levar uma bronca de Jesus, é uma bronca cheia de amor, né? Para que a gente caminhe no lugar certo. Senão a gente se perde. Sem bronca a gente se perde, não é assim? Às vezes nós precisamos de uma bronquinha aqui e ali, né? De uma correção para a gente não sair do bom caminho. E tudo somado, a misericórdia de Deus é muito maior do que a bronca, e com a misericórdia dele, com a força dele, a gente vai permanecer firmes com ele, unindo as nossas dores às dores de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, e na certeza da fé, nós vamos construindo a nossa salvação e colaborando, estendendo a mão para que os outros também consigam enfrentar os momentos difíceis, sobretudo nesse tempo de pandemia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.